equilíbrio do sono, que realmente virou assim, e está uma pandemia silenciosa, né? E a partir disso é que surge a quantidade incrível de desarmonias e de doenças. Então nós temos, através do sono, né, e dos sonhos, a gente tem conexões com multiversos. Então aqui nós temos ali a galáxia, né, as sinapses e o fundo do mar. Ou, se vocês quiserem tirar fotografia, por exemplo, de qualquer água assim, em maior quantidade, vocês vão ver exatamente a mesma estrutura. E, para mim, né, usando a intuição, a sinapse assim, é uma coisa impressionante. Se vocês, por exemplo, mexerem a água num balde, numa piscina, vocês vão ver exatamente a mesma estrutura ali da sinapse e o que... em grande escala, né, é uma galáxia. Então, e tudo é formada de água, né? As galáxias são água, nosso cérebro, 80%, 90% do nosso cérebro é água, né, na realidade, e são as informações que são repassadas, e aí está a nossa grande questão, que é a homeopatia, que vai trabalhar, então, com a memória, né? Vai trabalhar exatamente com a memória, e tudo, a gente vê que tudo é memória. Então, o ritmo ou círculo circadiano vem do latim circa, que é ciclo, e diem, que é dia. Diem, né? O termo se refere a aproximadamente 24 horas. Por quê? Porque tem várias influências aí de ano, de ciclos naturais da Terra que a gente nem conhece, né, pessoal? A gente não tem ainda um mapa do que ocorre na Terra com relação a tudo que a gente vê, porque nós somos um simples fulgor de luz aqui. Então, nesse período se baseia o ciclo biológico de quase todo ser vivo. Eu coloco assim, coloquei quase todo ser vivo, porque a gente não chegou ainda a comprovar que a aranha dorme, que os insetos dormem, né? Que formiga dorme, a gente não tem ainda comprovado cientificamente, que nem o tubarão, não tem muito tempo que comprovaram que tubarão dorme, mas ele é tão luético aqui, né, falando a nossa linguagem homeopática, né, que ele dorme em movimento, né? Então, achava que ele não dormia, mas ele dorme. E vai se comprovar que tudo dorme mesmo. A gente sabe que as plantas dormem, né? Eles têm ali a questão toda da fotossíntese, que é a questão que precisa da luz. E tudo isso, então, esse ciclo ele vai sofrer influências da maré, das marés, da temperatura, das variações de luz. Por isso, a higiene do sono ela é muito importante. A gente tem que estar no ambiente, né? A temperatura ela tem que estar adequada. Se ela estiver calor demais, a gente não consegue dormir. Frio demais também não consegue dormir. Eu não sei qual que é pior, né? Eu fico pensando por causa do frio no Rio Grande do Sul, lá que é muito frio, que talvez o frio, né? Ele dói, enquanto que o calor ele não provoca dor, né? O desconforto, a dor no corpo. E a questão das variações de luz, por isso que existe a noite e o dia. Né, as pessoas que trocam de turno, né? Esses dias estava falando com um senhor que trabalhou na Petrobras muito tempo e ele fazia essas trocas de turno, assim como na medicina, muitas profissões fazem, né, pessoal? Ele já se aposentou tem mais de 20 anos e ele diz que ainda acorda de 2 em 2 horas, mas acorda, mas não fica mais acordado, porque antigamente ele ficava, mas aí volta a dormir logo, ou seja, ele depois de 20 anos ele ainda não conseguiu se equilibrar, né? E as influências da maré, principalmente quem está mais próximo do mar e é mais sensível, sente essa influência, né? Porque tudo é sensação mesmo. A cronobiologia, né, e o sono, o que é a cronobiologia? Cronos é de tempo, biologia, né, vida, e o biovida, e biologia o estudo. Então, o estudo do sono. Vem a questão aí dos ciclos do sono, né, que são individualíssimos. E em cada pessoa os ciclos diferem um dos outros. Então, assim, não tem nenhuma pessoa nesse planeta que tenha exatamente os mesmos ciclos do sono de outra. Por quê? Porque absolutamente
tudo pode influenciar nesses ciclos do sono, absolutamente tudo que aconteceu no dia, o que comeu, se tomou mais água, tudo, minha gente, com quem conversou, uma música que escutou, um filme que ouviu, se não se relacionou bem com uma pessoa, se andou de pé descalço, se não andou, se tomou banho, se não tomou, o produto que usou no cabelo. Então, absolutamente tudo pode interferir nesses ciclos do sono, que são extremamente sensíveis. E difere, por exemplo, os ciclos do sono que eu tive essa noite, eles não vão ser o mesmo do ciclo seguinte. Agora, quando a pessoa está mais harmonizada, há uma tendência a um equilíbrio, mas eles nunca vão ser iguais, mas há uma tendência maior ao equilíbrio. Então, pela cronobiologia, todos nós possuímos esses relógios internos, né, que determinam seus ritmos biológicos. Então, esse relógio, né, nos mamíferos, localiza-se no hipotálamo anterior. Esse relógio, minha gente, ele é muito semelhante ao relógio dos mamíferos, das aves, né, digamos assim, das plantas. Por quê? Porque segue um ritmo natural da Terra, né, porque a Terra tem o pulsar dela, né, existe como se fosse ali o coração, né, o ciclo. Né? E é tanta coisa bonita e linda que existe, né, na Terra, que a gente não tem noção ainda do que existe. Descobriram mares internos agora, descobriram rios que não se tinha noção que existia no interior da Terra. E isso com certeza influencia nesses ritmos todos, né, que a Terra tem. Então, está localizado no hipotálamo anterior, e nós temos aqui a produção da melatonina, né? Quando é que a melatonina ela vai ser produzida? Então, ela é produzida pela glândula pineal, que vocês veem aqui está a glândula pineal, que libera melatonina para o cérebro. Então, assim, o nervo óptico, quando é estimulado pela luz, ele não vai produzir a melatonina. Por isso que não tem como ter um bom sono se a pessoa está num ambiente claro. Né? Tem que ser o mais escuro possível. Tá? Então, o nervo óptico ele vai bloquear os sinais que vão gerar o hormônio. Tá certo? Então, aqui, nós temos na homeopatia, não vou entrar muito aqui o que é mais específico, porque tem pessoas que não têm noção ainda do que é a homeopatia, né? Que estão ouvindo. Mas a gente tem muito recurso, aqui na homeopatia, todos os níveis, né? A gente aqui no Brasil tem, eu assim, pelo que eu pesquisei, é o país que mais tem recurso de organoterapia, de proteínas, de ácidos, etc., de hormônios, que a Itália era um local que tinha, eles estão diminuindo agora. Né? Então, nós aqui somos o país do mundo que mais tem farmácias magistrais, né, que fazem a fórmula de forma individualizada. Isso cresceu assim 5.000% depois que o curso começou aqui em Belo Horizonte. Existiam 7 farmácias de homeopatia. Depois do curso, eram mais ou menos 7. Depois do curso, passou para quase 80 farmácias. Aí a Anvisa veio e cortou quase a metade, impôs tanta regra, minha gente, tanta regra esdrúxula, que quase a metade dessas farmácias, elas fecharam, porque elas não conseguiam se adequar. Aí diminuiu. Então, nós temos aqui a melatonina, né? Aí o pessoal fala assim, virou uma febre tomar melatonina para dormir. Só que esses hormônios, eles estão em potência decimal, né? Os nossos hormônios, nós temos o nosso corpo, né? E as plantas e os animais, etc., são uma fábrica de homeopatia no sentido de que é tudo produzido em escala decimal. Então, por exemplo, os hormônios estão ali mais ou menos em D5, D6, D7. E quando a pessoa toma a melatonina, que ela não é natural e que ela está
ninguém sabe exatamente a dose que ela deve tomar. Em pouco tempo ocorre o que a gente chama de patogenesia, onde a pessoa passa a ter o excesso. Por isso que é extremamente delicado mexer com hormônios e organoterapia com homeopatia. A gente vai sempre ajudar no equilíbrio. Então, por exemplo, se eu der para aumentar a melatonina, mesmo na homeopatia, eu não sei exatamente até que ponto deve ser aumentado. Então, a gente nunca erra quando dá ali dependendo se é um caso muito extremo, que a gente saiba que a pessoa já tomou muita melatonina, então a gente pode começar na 6, e ali, mas o ideal, o normal das pessoas é a potência 7, que é equilíbrio, né, que vai ajudar no equilíbrio. Isso é importantíssimo. Então, aqui nós temos as ondas cerebrais registradas pelo eletroencefalograma. Nosso cérebro, ele circula, ele faz todo o processo dele através de 4 tipos de ondas cerebrais, a beta, a alfa, teta e delta. Isso é o que se conhece até o momento, né, minha gente? É o que se conhece. Daqui a pouco já vão descobrir outras questões aí que não se tem a menor noção. Então, até o momento é isso que a gente sabe. É muito grosseiro ainda para esse mecanismo todo que nós temos, energético do cérebro. Então, cada tipo de onda dessas, que são muito grosseiras, elas vão representar uma velocidade diferente de oscilação de voltagens elétricas no nosso cérebro, certo? Então, por isso que tem as músicas que a gente escuta, ficar ali escutando, até mesmo se vocês forem fazer escutar live de alguém, não pode escutar antes de dormir, porque até a própria voz da pessoa, ou a música que está ali de fundo, tudo isso, se for antes do sono, antes de dormir, até uma certa hora, já vai interferir nessa velocidade, nessa oscilação dessas voltagens elétricas do cérebro. Isso é extremamente delicado e está conectado com tudo. Por isso que nós temos que ter, que chama a higiene do sono, que o local onde a gente esteja para dormir, ele tem que ser o mais silencioso possível, né? O mais escuro possível, o mais equilibrado possível. Por isso que agora já virou uma febre, que as pessoas sabem que não pode ter televisão dentro do quarto. Mas, por outro lado, virou uma febre das pessoas usarem o celular como despertador, né? Vocês já devem ter aí falado para os seus filhos, ou marido, parentes, que não pode fazer isso. Isso é um atentado contra essa questão do equilíbrio das ondas elétricas no cérebro, que é exatamente através desse equilíbrio é que vai gerar todas as fases do sono, que vai trazer todos os benefícios e a restauração de que o nosso corpo precisa. Então, nós temos 2 tipos de sono, né, que é o sono não REM, onde não existe o movimento rápido dos olhos, e o sono REM. Então, primeiramente, nós temos esses 4 primeiros estágios, né, que são de 50% até para mais do tempo de sono da pessoa. Quanto mais cansada a pessoa está, mais vai demandar desses 4 primeiros estágios do sono. Porque para ela chegar no 5º estágio, que é o sono REM, que só acontece lá no 5º estágio, ela precisa de uma série de questões estarem equilibradas para ela conseguir ter o sono REM. Tá? Então, o primeiro estágio é a sonolência, o sono leve, são as ondas alfa. Depois, o segundo estágio, ele vai se tornando progressivamente mais profundo, né? Mas a pessoa ainda acorda com facilidade, as ondas teta. E dentro dessas ondas tetas, elas têm vários níveis também, pessoal, de acordo com as características de cada um, tá? Vai demandar mais tempo do sono teta e delta. Então, esse sono ele vai ficando mais difícil. Quanto mais a pessoa ela é desligada, né? O cérebro ele desliga o corpo, mais ele consegue fazer os ajustes necessários durante o sono mais profundo ali das ondas delta.
é que essas ondas delta elas vão se repetir mais ou menos em períodos de 4 a 5 vezes por noite, vai variar de indivíduo para indivíduo, se vai ser de 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, 90 minutos, isso vai variar muito, não dá para estabelecer que todos têm aquele período. Então, o nosso corpo é tão inteligente, tudo é uma inteligência tão grande que, por exemplo, se a pessoa vai dormir 10 da noite, já sabe que vai passar por vários períodos. Então, todo o corpo, toda a energia ao redor, todo o que possa estar em contato com a pessoa, a gente pode falar, quem é mais ligado a isso, até a mundo espiritual, tudo ali preparado para que aquela pessoa tenha, em vários níveis, a melhor higiene do sono. Agora, uma pessoa que vai dormir, então esses ciclos eles vão ser mais prolongados e vai haver mais ciclos repetitivos, e quanto mais ciclo repetitivo, mais ela vai se harmonizar. Quando a pessoa vai dormir muito tarde, né, que vai dormir ali por 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas, o próprio corpo ele já se programa, ele não vai conseguir fazer tudo que ele tem que fazer, mas ele, dentro da inteligência, né, desse nosso sistema inteligente, que a gente nem sabe o que é, a gente não sabe nem o que nós somos, na realidade, a programação que vai ser feita ali é uma programação muito rápida para fazer o que é possível dentro daquele tempo. Então, assim, a gente é tão inconsciente que a gente não respeita nem a própria programação. Então, a gente tem uma pré-programação. Colocou, olha, pensou assim, agora eu vou dormir. No momento que pensou, eu vou dormir, as coisas ficam mais fáceis. Quando vocês estão lá, morrendo cansado, lá no celular, rodando o celular, não aguenta mais nem abrir o olho, ele dormindo em cima do celular, você tá falando, tá gritando, olha, tem que dormir, então tá fazendo de tudo aí para a pessoa largar o celular, largar o computador, largar o que for, para ir dormir. Porque existe uma pré-programação que a gente não tem noção. E isso tá ali registrado no nosso DNA, porque a gente tem as características, né, que a gente já vai herdar em relação a tudo isso, inclusive esses ciclos todos, aí a gente herda muita coisa. Então, nesse estágio 4, o corpo já vai se recuperar desses esforços do dia. Então, esses primeiros estágios, tudo é preparação e tudo de uma forma mais grosseira. Então, nesse estágio 4 é que realmente há, né, de uma forma muito profunda, todo um reequilíbrio. Então, o nosso cérebro, por isso que é importantíssimo, minha gente, a tireoide está equilibrada. São muitas pessoas que já se equilibraram de problema de sono grave, só equilibrando a tireoide, né? Porque nós temos ali o T4, que vai possibilitar que todos os hormônios ligados ao sono, os neurotransmissores, etc., a GABA, a serotonina, melatonina, etc., vão ser satisfatoriamente também produzidos, certo? Então, nós temos o T3, que é da tireoide para baixo, que dá todos os hormônios ligados aos órgãos, e o T4 estão ligados ao cérebro, tá? E nós temos isso na homeopatia, temos T3, T4, temos os paratormônios das paratireoides, tem a paratireoide, tudo isso ajuda demais. E o sono REM, então, o sono não REM e o sono REM. Então, o quinto estágio, o sono REM, que é caracterizado por alterações fisiológicas acentuadas, onde nós temos as ondas beta. A construção dos sonhos influencia diretamente a parte emocional dos seres vivos. Então, a gente não existiria e não seríamos quem nós somos se nós não tivéssemos os sonhos. Porque os sonhos é uma realidade onde a gente vive de forma lúcida. É uma outra realidade. Vocês podem dizer, é um multiverso, é um mundo paralelo, são multidimensionalidades, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, independentemente de religião, né? Porque aí entra na física quântica, e quem fala que física quântica é só coisa de maluco, de esotérico, está muito por fora.
porque o universo é matemática e física quântica, né, minha gente? Não tem como fugir, é muita falta de informação. Então, nessa fase do sono REM, que é o movimento rápido dos olhos, é que acontece os sonhos lúcidos, né, onde nós estamos, então, em estado de alerta consciente, como se nós estivéssemos em vigília física. Então, as ondas beta do sonho lúcido é exatamente as ondas beta de como nós estamos aqui agora, nesse momento, ó. Certo? Nós temos nesse momento aqui, vocês estão aí conscientes em ondas beta, eu aqui também. E lá no sonho lúcido, nosso cérebro ele está dessa forma consciente. Só que existem uns rearranjos de neurotransmissores para a gente não sair correndo, né? Como acontece com algumas pessoas que têm problemas. Então, as fases aqui do NREM, que é o não movimento rápido dos olhos, que são aquelas várias fases lá que a gente viu de preparo para ver a fase 5. Então, nós temos aqui, nessas fases, né, como a gente já deu uma pincelada lá, vai haver a secreção dos hormônios, do crescimento. Esses hormônios do crescimento, eles não é porque a pessoa tem 80 anos, 90 anos, que ela não secrete os hormônios do crescimento. A vida inteira a gente vai ter esses hormônios do crescimento, porque é eles que ajudam no equilíbrio da reprodução celular. Por exemplo, quando a pessoa tem câncer, esses que chama somato-hormônios, né, gente? Esses somato-hormônios, eles ajudam ali a questão do crescimento das células de forma desordenada. Então, se a gente não dorme bem e a gente tem tendência, por exemplo, a câncer, nós estamos desequilibrando essa parte, né, de hormônio que vai não desarmonizar esse crescimento, que é o que caracteriza o câncer. O crescimento é desequilibrado, né? Reprodução desequilibrada. Então, a recuperação da energia física, muita gente que dorme e não se recupera, acorda cansado, por uma série de fatores. Um desses fatores é essa questão hormonal, né, ali dos neurotransmissores, que não estão sendo produzidos de forma equilibrada. Aí entra tudo isso, entra alimentação, entra uma série de questões que a gente vai passar rapidinho, né? E o reequilíbrio geral do ser. Quando eu coloco aqui os animais, é porque não estudam isso quase nos animais, mas os animais, os mamíferos principalmente, né, passam por tudo isso. Tudo isso. Tanto que quando um pet, que a gente é muito ligado, que eles morrem, né, a gente encontra em outros níveis de consciência, né, nesses sonhos lúcidos, a gente encontra também os animais. E se vocês tiverem, como eu tive, por exemplo, eu tive uma ovelhinha, tive cabritinho, tive galinha, tudo como pet quando era criança, e de vez em quando ainda sonho, porque a gente tem aquela conexão. Então, isso independe de tempo, né, essa questão toda. São os vínculos que ajudaram a formar a nossa personalidade. Vínculos de consciência, né, que eles têm consciência. Então, aqui nós temos o eletroencefalograma, né, estados de vigilância. Aqui, cada uma dessas ondas, né, minha gente, ela vai estar, então, relacionada a um ciclo. Então, nós temos aqui o estado alerta, as ondas beta, né, nós temos aqui as ondas beta do estado alerta, né? E que acontece no sono REM, que a gente é como se a gente estivesse acordado. Então, nós temos aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o ciclo 1, né? Digamos assim, que é das ondas beta, que a gente está acordado. E aqui são o sono REM, que é o dos sonhos lúcidos, que nós estamos também aqui no beta, semelhante ao acordado. Vocês estão vendo aqui as ondas, ó, né? E depois vem os outros ciclos, aqui do relaxamento, as ondas alfa, né, que é mais ou menos de 8 a 13 ciclos por segundo, no primeiro início ali do sono, depois as ondas teta, que tem vários ciclos de onda teta, né, mais até do que isso aqui,
E esses estágios também se dividem em muitos outros, e a gente quase não sabe nada também sobre isso. Cada um deles tem esses ciclos, e quanto mais profundo fica, né, mais tendência a ser mais profundo e mais duram esses ciclos profundos. Quanto mais tempo dura esse ciclo profundo, então eu tenho que dormir ali de 8 a 9 horas, né, dependendo, aí claro que tem as individualidades, vai acontecer mais ciclos profundos. E esses ciclos de sonho lúcido vão acontecer quando a gente está quase acordando, vão ser os sonhos mais lúcidos, é quando ali, quem acorda, por exemplo, foi dormir 10 da manhã e acorda às 6 da manhã, então ali 6 da manhã é onde vai ter os sonhos mais lúcidos. Se a pessoa dormir mais uma hora, mais acordar às 7 horas, vai dormir 10 ou 11, vai acordar às 7, esses sonhos lúcidos eles vão acontecer mais lá às 7 da manhã, mais lúcidos ainda. Claro, isso não quer dizer que a gente vai dormir e acordar 10 da manhã, né? Aí já passou também, aí já não lembra de mais nada. Vocês entenderam como é que o mecanismo ele é muito inteligente? Eu já fiz esses experimentos todos. Se eu dormir demais, acaba que a gente não lembra. Por quê? Porque aí acaba até intoxicando. Então, é muito delicado tudo, né, pessoal? É muito bacana. Então, no primeiro terço da noite, as fases delta duram mais tempo do que as fases REM, certo? Aquilo que a gente falou aqui. Delta, teta, essa delta aqui ela vai ficando cada vez mais profunda. Então, no decorrer da noite, as fases delta tornam-se mais curtas, né? E depois de 4 horas de sono, o metabolismo de produção da ATP, ele vai diminuindo. Então, vai ficando aqui mais curta as teta, depois a delta, e para acontecer tudo aqui no 5 aqui, para acontecer, então, os sonhos lúcidos. Então, aqui, esse ciclo, né? Aqui da consciência sono, aqui 5 a 15 minutos, mais ou menos, né? Já começa o batimento cardíaco diminui. Por que tem que diminuir tudo? Por que o cérebro começa ali a fazer tarefas menos complicadas? Porque essas tarefas mais complexas, elas vão ocorrer lá nas fases mais profundas. O cérebro ainda está se preparando ali nas primeiras fases, né? Depois aqui, mais ou menos, né, gente? 15 minutos de sono, mais ou menos, começa a restauração do corpo. Isso aqui, como eu falei para vocês, vai depender de cada indivíduo, de como foi o dia do indivíduo. Mas aqui, a grosso modo, começa a já restaurar alguma coisa, né? E aí aqui vai diminuir a pressão do corpo e a pressão sanguínea, a temperatura do corpo e a pressão sanguínea diminuem radicalmente, tanto que o corpo ele fica assim até mais frio, né? E depois, mais ou menos, né, 90 minutos depois que começou a dormir, pode acontecer então o sono REM, onde o batimento cardíaco, a respiração sanguínea e a temperatura aumentam. Então, para acontecer esse sonho lúcido aqui, tem que ter havido esse restauro, né? Diminuiu tudo aqui, ó, todo o metabolismo vai diminuir, para que as neuróglias trabalhem, para que reequilibre o corpo, que os neurotransmissores sejam produzidos, etc, os hormônios, para que dê a chance para que a gente consiga viver nesse universo paralelo todas as emoções. E essas emoções, elas são muito mais vívidas. Então, na realidade, viver um sonho lúcido, eu ter experiência no sonho lúcido, demanda bastante energia do meu corpo. Mas essa energia, para isso acontecer, tem que estar equilibrado. Por quê? Porque as emoções são mais vívidas. Se tu for, por exemplo, para um outro planeta, né, quem faz, que chama também de projeção astral, que são esses sonhos lúcidos, a pessoa, ela sente as coisas. É diferente de eu olhar, de eu perceber, não, é tudo sensação. Então, para ver essa sensação, tu sentir as coisas de uma forma que fica indelével na retina da consciência, né, para a gente falar de uma forma assim mais ampla, para impregnar isso e para eu trazer isso para a memória, para isso ser registrado na memória, demanda. Então,
olha só, o batimento cardíaco aumenta, a respiração e a pressão sanguínea, a temperatura aumenta, porque a gente está ali a 1000. Vocês vão sentir a emoção do outro como jamais pensariam em sentir. Vocês vão sentir os sentimentos mais elevados, vocês vão sentir a energia da água, vocês vão sentir a energia das cores. E isso é como se a gente estivesse acordado, mas a intensidade é muito maior. Porque aqui a gente olha assim, tá? A gente olha a cor vermelha, a cor azul, a cor amarela, mas a gente não sente. E para a gente sentir, a nossa respiração, ela se altera. Quando a gente sente uma coisa, que a gente fica maravilhado, que a gente fica extasiado, que a gente fica numa alegria, né, numa felicidade, tudo isso se altera. E lá no sonho lúcido, isso tudo acontece. Por isso que nosso corpo ele tem que estar bem, né? Senão não dá conta de sentir e trazer essas emoções. E são todas essas emoções que mantêm o nosso corpo equilibrado. São os remédios, são isso que a gente passa, são as terapias que a gente faz durante o sono que nos mantém nessa dimensão, que é bem brutinha. Aqui, então, nós temos as células gliais, gente. Olha só, 90% do nosso cérebro, da nossa massa cinzenta, etc., são células gliais. 90%. E 10% são neurônios. Essas células gliais, elas é que fazem essa faxina, esse reequilíbrio durante o nosso sono. Por exemplo, as neuróglias, né, elas são neuróglias ou micróglia, vocês também vão ver, tem vários nomes, ou células gliais mesmo, elas são responsáveis pela imunidade. Então, por exemplo, se vocês escutaram uma música, ouviram um filme, uma coisa ali no celular pouco antes de dormir, e gerou uma emoção, um transtorno ali, tem coisas, né? Por isso que se fala, não se pode ver filme que mexe muito com a emoção, ou quem gosta de filme de terror, né? Tá olhando essas coisas de acidente, notícias dessas coisas assim terríveis antes de dormir. Isso gera o quê? Toxina no nosso cérebro e vai dar muito trabalho para essa faxina. Então, essas neuróglias, elas são responsáveis, são células nervosas responsáveis pela imunidade do nosso cérebro. Então, elas têm várias atividades ali. Uma delas é proteger o nosso cérebro dessas invasões de pensamentos e emoções negativas e intrusivas que geram essas toxinas e que, de certa forma, deixam menos resistente essa barreira hematoencefálica que nós temos, que elas estão ali tipo soldadinhos, elas ajudam a não deixar passar essas toxinas, né? Então existe essa barreira. E em pessoas que são mais suscetíveis, pessoas, por exemplo, a problemas, digamos, no cancerinismo, né? As pessoas, elas têm uma tendência maior a reter aquela coisa do pensamento ruminante, né? Tá ruminando ali aquele pensamento ruim, aquele trauma, aquela coisa ali negativa que aconteceu durante o dia, e isso enfraquece, e aí aquela janta ali que não foi a melhor janta, mais saudável, já tem, por exemplo, um metal pesado, né? Tem ali um agrotóxico que já pode entrar, a célula glial não são 90%, mas não dão conta de tudo, então essa pessoa já vai diminuindo a imunidade, essa imunidade da neuróglia, ela já diminui um pouco, e ela deixa passar alguma coisa ali, um metal pesado, né, e vai deixando passar ali, e o cérebro de quem é mais cancerínico, a pessoa, como ela pensa demais, né, ali, aquela coisa, ruminando, então tem a tendência a inflamar, a inflamação, e aumentar, na realidade, aumentar
o líquido é céfalo-raquidiano, né, pessoal? Então, isso é muito sério. Então, como é que a gente sabe disso? Vocês perguntam assim para o cliente de vocês, como é que se sente depois quando acorda? Quando acorda, como é que se acordei cansada e tal, um peso na cabeça. Então, vocês já sabem que tem que ir mais fundo, né, para tratar. E, graças a Deus, a homeopatia nos dá todos esses recursos. Então, deixa eu ir mais rápido, porque senão você sabe que eu vou entrar em detalhes que não era para eu entrar aqui. Então, tem os outros aqui, né? As células epididimais, que revestem as cavidades do sistema nervoso e da medula espinhal. As células de Schwann, que são responsáveis por encapsular, né, ali a bainha com a mielina do sistema nervoso periférico, e os oligodendrócitos que vão recobrir, né, o sistema nervoso, digamos ali os neurônios, né, a mielina, na baía de mielina nos dendritos, etc., né, os astrócitos, que é a nutrição, que é aquele que vai, são células, as células gliais, elas nutrem os nossos neurônios. Nossos neurônios, eles não conseguem absorver a glicose diretamente, então essas células gliais, que são os astrócitos, eles são responsáveis por pegar aquela quantidade que eles dão conta de pegar de glicose e passar para os neurônios, porque o que move os neurônios são glicose, né? Também. A glicose é importantíssima. Então, foi analisado ser causa de surgimento de doenças que levam à perda de células cerebrais, como Parkinson, Alzheimer. Então, é isso, gente. Se ali tem desarmonia, me alimento mal, né, durmo mal, é essa epidemia que a gente vê, né, a nossa memória. Tem como a gente dormir mal e estar com a memória boa, é muito difícil. E isso com o tempo, por isso que é mais em idoso, né, porque vai acumulando. Então, a disseminação de proteínas danificadas no cérebro, esse mecanismo de limpeza, não estar agindo satisfatoriamente, ou seja, se elas não estão bem, é tanta toxina, tanta porcaria que tem de pensamento, de emoção, tanta coisa que vê no celular, etc., que elas não dão conta e não conseguem fazer essa limpeza e vai acumulando as toxinas. Então, aqui os soníferos, né, que é um grande problema. Gente, desde 2017 já existem estudos, né, que comprovam que a associação entre o uso do zolpidem e o risco de doença de Alzheimer em idosos, desde 2017. Mas esses zolpidem, eles fizeram uma propaganda muito grande dele, que falava que ajudava a recuperar a memória. Olha como é que a indústria é complicada, né? Imagina. Como que um medicamento que eles bloqueiam, é para bloquear os ciclos, para a pessoa induzir o sono, né? Eles vão estar ajudando a recuperar a memória. Então, é só quem cai, quem não tem o conhecimento, né? Então, o sono não reconfortante faz aumentar a temperatura do corpo, a pulsação torna-se mais rápida. Ambos são sinais de excitação, que trazem irritabilidade, falta de memória, depressão, tristeza, etc. Então, não tem como estar feliz, etc., se dormiu mal. Vocês já devem ter passado por isso, né? Não dormiu bem e vocês se sentem quentes, parece que vocês estão com febre, né? O pulso está acelerado. Aí o que acontece? Quer comer mais, está irritado, e é uma bola de neve. Então, os tarja preta, né, que são chamados dos benzodiazepínicos, os mais conhecidos são os clonazepam, o alprazolam, o midazolam, e o famosíssimo Rivotril, etc. Eles todos agem de forma semelhante. Então, um tempo mais prolongado sem dormir pode gerar, lógico, aí dependendo da constituição da pessoa, né, alucinações, problemas mentais e emocionais graves. E a morte. Então, comprovou-se que o sono também é super importante para fixar a memória, o aprendizado, a atenção e o raciocínio. Quem assistiu aquele filme Divertidamente, teve 1 e o 2, aquilo é muito bacana, é muito aquilo ali mesmo. Quem fez aquele filme é maravilhoso, é inteligentíssimo. Os distúrbios do sono, então os mais comuns, a síndrome das pernas inquietas, que são pessoas, né, que mesmo dormindo elas estão ali numa agitação, né?
a insônia propriamente dita e a apneia obstrutiva do sono. São comuns também o sono insuficiente, o atraso da fase do sono. Esses são os mais comuns, né, pessoal? Essas fases aí de atraso, justamente porque a pessoa não vai dormir ali de forma equilibrada, vai dormir muito tarde, né? Normalmente é isso que acontece. E as desarmonias crânio-facial, que são muito comuns, mais em indivíduos de constituição, né, que a gente conhece na homeopatia como luéticas, que tem uma desarmonia mais ligadas a uma formação óssea, né? A questão da obesidade, que gera bastante desconforto no sono, a redução do calibre da faringe, que também é ligada ao luetismo, que é uma deficiência já estrutural, que obriga a respirar pela boca, levando ao ronco. E aí vem a questão de dormir junto, né? Quem é casado. Olha, gente, eu já vi tantas pessoas separar por causa do cônjuge roncando. É preferível dormir em quarto separado ou camas separadas, mas que está um pouquinho mais distante ali, né, na hora do bem bom juntar, do que separar, porque se a pessoa não dorme e está ali para dormir, um gosta de dormir em conchinha porque ele tem uma constituição, por exemplo, mais psórica, né, que quem não é da homeopatia e vai fazer o curso, vai estudar. Aquele ali dorme até embaixo de uma árvore, lá está chovendo, tem pernilongo picando e está dormindo ali numa boa, né? E roncando e nem sabe que ronca, porque tem o ronco lúcido, né? Quem é mais lúcido tem o ronco lúcido, que a pessoa acorda às vezes com o próprio ronco, ela tem consciência que ela está roncando, então chega nesse nível de sensibilidade, né? Quem é uma pessoa mais sensível. E tem isso, ronco é um dos grandes problemas. Então é preferível trocar de cama, né? Ali, não trocar de marido ou de esposa. Então, a apneia é caracterizada como a parada momentânea da respiração e leva à morte a milhões de crianças por ano no mundo. Está ligada também à constituição que a gente chama de luetismo, né, na homeopatia. A intoxicação por mercúrio, né, então mercúrio é um grande medicamento para ser dado. A gente tem vários tipos de mercúrio. E o mercúrio, ele está aí, né? Está na alimentação, tá para todo lado, né? Infelizmente. Então, o sistema nervoso tende a mandar um sinal para o cérebro para avisar que está havendo a falta de oxigenação e que o organismo está tentando se defender da hipoxemia. Por isso, o indivíduo acorda assustado e agoniado. Quando dá aquela a pessoa ronca ali e fica, né, sem conseguir respirar. Mas nem todas as pessoas que roncam apresentam apneia, né, gente? São coisas diferenciadas. Então, o reequilíbrio do sono, basicamente, ele vai depender de aspectos genéticos e epigenéticos. Né? A gente já, se os nossos pais, ou o pai ou a mãe ali, o nosso progenitor, ele já tinha uma certa dificuldade, já era uma pessoa mais sensível, né, e ele não se equilibrou para gerar um filho, existe aí um percentual muito grande desse filho também ser um hipersensível, e sendo hipersensível, tem os prós e os contras, né? O hipersensível são aquelas constituições, né, que tem a personalidade mais predisposta a distúrbios do sono, né? E ali está provação do sono, né, gente? Mas é privação do sono. Mas aqui a gente está falando da constituição, que é mais predisposta a distúrbios do sono, justamente porque tem uma hipersensibilidade dos sentidos. Então, essas pessoas têm maior dificuldade, muitas vezes, para dormir, que são, a gente chama na homeopatia de tuberculínicos e cancerínicos. Já as constituições, né, na homeopatia psora, psicose e luetismo, dormem mais facilmente, de certa forma, mas porque eles estão
o psórico está mais equilibrado, mas outros dois, as personalidades psicóticas e luéticas, porque eles estão muito intoxicados. Então apaga mesmo, quando apagou, apagou. E normalmente ali tem os que fumam, bebem, né, para poder dormir, ou usa os medicamentos para dormir, né? Mas normalmente quem usa mais medicamento para dormir são pessoas mais hipersensíveis, que já fizeram de tudo para dormir e tem essa hipersensibilidade, né? Qualquer coisinha ali faz a pessoa acordar. Essa questão, então, a genética é o que a gente herdou dos nossos pais, o epigenético a gente também herda, mas é mais ligado ao ambiente. São tudo aquilo que gerou uma mutação, né, a partir do ambiente e que também vai ser passado para o descendente. Mas as questões genéticas elas estão muito ligadas ao DNA mitocondrial, que a gente chama de miasmas, né, na homeopatia, e são mais, digamos assim, mais difíceis de serem mudadas. Então tem a questão genética, eu coloco a genética ali, a epigenética de certa forma, né, sabe que é mais celular, e a genética tem esses distúrbios que são mitocondriais, por exemplo, que nem aquela POG, né, que é aquela doença que a pessoa vai perdendo a energia, né, até falei para o Christian, agora final de fevereiro morreu o príncipe Frederic, de Edimburgo, com essa doença. Príncipe, 25 anos, um rapaz lindíssimo, mas vocês veem assim, o tuberculinismo, uma coisa super exagerada, né? E a pessoa vai perdendo o ATP, não gera mais ATP, vai perdendo energia e os órgãos vão ficando muito fracos. E morreu, né, com 25 anos, sem ninguém conseguir fazer nada. A privação do sono, né, quando a pessoa tem que mudar ali de ambiente, ou arruma um emprego, né, então isso é muito séria a questão, que ela tem que se privar do sono, né, desses ciclos de sono. Os níveis de tolerância ao estresse, à ansiedade, né, gente, isso aqui é o que mais pega, estresse e ansiedade. E o que é ansiedade? Ansiedade é o medo. A gente vai dormir e aí vem tudo aquilo que nos dá medo. Porque eu vou conseguir pagar a conta, o emprego, será que eu estou bem aqui, o que vai acontecer, o meu marido isso, o meu filho isso. Então a ansiedade, ela, resumindo, é o medo, né? É o medo daquilo que a gente... E aí se a pessoa controla mais as coisas, eu não consigo controlar. Então nós temos que... uma coisa importantíssima aqui, que resolve muito problema, mas muito problema mesmo, porque grande parte do desequilíbrio do sono está aqui, ó, esse estresse, essa ansiedade que gera medo, esse estresse que gera ansiedade, é um ciclo aqui interminável. Então, gente, tem a homeopatia que se chama cortisol, não é cortisona, tá? É cortisol, para equilibrar o cortisol. É assim, impressionante o resultado. Então, quem tem, no caso CH7, para equilibrar, porque passou um pouquinho ali, já desequilibra, certo? E não pode tomar de manhã, por quê? Porque o cortisol é o hormônio que nos dá energia. Então, se eu tomar de manhã, a pessoa vai querer ficar dormindo, perde toda a energia dela, não consegue nem trabalhar, não consegue raciocinar, não consegue fazer nada. Então, o cortisol tem que ser tomado à tardinha e à noite, né? Então, é antes de dormir. Eu não posso prescrever cortisol para tomar 2 vezes ao dia. Não, porque vai tomar de manhã. Então, é ali à tardinha e à noite, por exemplo. É impressionante. Então, nós temos nas farmácias, né? Farmácia que não tiver... Na cidade vocês pedem para o farmacêutico pedir para o laboratório, cortisol CH7, é fantástico, tá? É um medicamento para estar na cabeceira de quem, claro que aí tem todo o reequilíbrio, né, da constituição, do miasma, do remédio simílimo e tal, mas se a pessoa está nesse ciclo de ansiedade e medo,
um hormônio, ele é um simílimo, porque ele vai agir no mental, no emocional, o cortisol, ele vai trabalhar a ansiedade, o medo e o estresse. Então, ele é um simílimo. Só que dentro da homeopatia mundial, nem se sonha ver esse tipo de abordagem, né? Mas assim, o curso aqui, ele traz uma abordagem bem diferenciada. Vocês podem ir para qualquer escola de homeopatia do mundo, que vocês não vão ver essas abordagens. Agora, a questão também da resiliência imunológica ao álcool, às drogas, pessoas que herdam dificuldade, né, de manter esse equilíbrio dos ciclos do sono, porque ele recebeu de aspectos genéticos, epigenéticos, essa questão aqui ligada a álcool, drogas, seja aqui lícitas e ilícitas, né, que ajudam nesse desequilíbrio. E aí, gente, uma das grandes questões é a janta, né? A janta, como que é complicado. O ideal é não jantar, mas aí acorda com fome, né? É bem, bem complicado. Claro que a pessoa pode se habituar, aí ajuda, porque já tira aquela sobrecarga ali de uns 2 ciclos, né? Então, por isso que não pode comer e dormir, certo? Se, aí, pela higiene do sono, tem que costuma dormir 10, 10 e meia da noite, então jantar ali 7, 7 e meia no máximo. Então, a ingestão de proteínas, carboidratos, os carboidratos são importantíssimos para a higiene do sono. Eu vou acabar com todos os carboidratos. Não, minha gente, eles fazem parte, se não fosse assim, né, não existiriam para a gente comer. E os carboidratos estão em tudo, né? Tudo tem carboidrato. As proteínas, aqui vegetais, animais, cada um dentro da sua dieta, e as gorduras. Então a gente não pode também deixar de comer as gorduras, as boas gorduras, né? Comer toicinho. Se a pessoa não é vegetariana e come toicinho de vez em quando, não vai comer a feijoada ali cheia de toicinho 10 da noite e 11 da noite para a cama, né, minha gente? Aí não. Mas as gorduras boas e as gorduras animais, para quem não é vegetariano, é importantíssimo. E quem é vegetariano tem que cuidar muito dessas gorduras, comer bastante castanhas, etc., né? Porque o nosso organismo, o nosso cérebro, ele se mantém, né, que mantém ali, que faz todo esse movimento. Nosso cérebro é gordura, é água, é gordura, pura gordura. Alguém já comeu cérebro de porco, cérebro de animal, sabe que é pura gordura, né? Então, os sais também, todos, que são os minerais, é que vão, tudo isso aqui é que vai dar esse equilíbrio, né, elétrico das células do nosso cérebro. Então, é vital a questão da alimentação. Quando a gente está com fome, não comeu, está com fome e vai dormir, não acontece esses ciclos de forma equilibrada. Porque falta o combustível, né? Precisa de ATP, falta combustível. Se não tem combustível, as células não vão trabalhar, não tem energia para trabalhar, não tem ATP. E aqui nós temos a grande questão fantástica, né, que o magnésio. O magnésio é um mineral que ele é formado no interior das velhas estrelas, está em todo o universo. E o magnésio é a molécula central da clorofila, minha gente. Por isso da importância da gente comer folhas verdes, né? Importantíssimo comer folhas verdes, porque o magnésio está na molécula central da clorofila. Eu considero o magnésio ali na molécula, as ligações que ele tem com os cloroplastos, que são as mitocôndrias das plantas, as ligações que eles têm ali, não tem como não dizer que é o cérebro das plantas. Não se chegou ainda nesse nível de aprofundamento dentro do estudo da botânica, mas assim, as plantas respondem aos neurotransmissores.
né? Então, as plantas têm uma inteligência que não se tem noção ainda. Então, se elas respondem a neurotransmissores e elas têm uma molécula central que é a molécula que é o elemento, né? É o magnésio, que é o que comanda o nosso cérebro. Magnésio, sem magnésio também a gente não tem memória, os ciclos do sono também não acontecem. Então, ele é essencial. Então, folhas verdes, sementes de abóbora, girassol, amêndoa, etc. Tudo que é natural, gente, tem muito magnésio. Então, os sonhos lúcidos, a gente está acabando aqui. Sonhos lúcidos estão na fase onírica, a atividade cerebral é máxima e a motora mínima, porque a gente, quem tem sonambulismo, esses hormônios que paralisam a pessoa, né, na fase do sonho lúcido, não acontecem de forma equilibrada, por isso que existe o sonambulismo. Mas a maioria das pessoas, então, os hormônios vão bloquear a atividade física para que ela está lá sonhando que está se jogando de uma montanha, que está no apartamento, mas ela saiu do apartamento voando, para que a pessoa não vá para a janela do apartamento e queira voar, certo? Porque no sonho lúcido a gente voa, e quem já voou sabe muito bem que voou mesmo, né? Então, cada vez mais a fase REM torna-se maior e os sonhos cada vez mais vívidos. Gente, não tem nada nesse mundo que seja mais reconfortador, que seja mais saudável, mais bacana, que dê maior felicidade para a gente do que ter esses sonhos daqui cada vez mais vívidos naquelas fases ali. Lembrar desses sonhos lúcidos, né? Isso é fantástico. Então, sem a fase dos sonhos, durante o sono, nós morreríamos. Nós não seríamos quem nós somos. Então, isso acontece porque o sono REM reforça o sistema imunológico. Já é comprovado, mas não se sabe exatamente como. A gente sabe que aí entra toda a questão da consciência, né? Ou da alma, do espírito, como vocês queiram falar. Ao dormir bem e termos lucidez das ocorrências nos sonhos, presta atenção, gente, ao dormir bem e termos lucidez do que ocorre ali nos nossos sonhos, somos menos suscetíveis às infecções, adoecimentos em geral, e um ganho muito grande é a ampliação da nossa cognição e da nossa consciência. Então, não há potencial perigo em ter sonhos lúcidos e enlouquecer. Por quê? Porque, afinal, para ter sonhos lúcidos, é preciso estar consciente da diferença entre o sonho e a realidade. Por isso que é interessante a gente se perguntar, quando a gente está ali no sonho lúcido, a gente se perguntar, eu estou dormindo ou estou acordado? Aí a gente vai ter a consciência de que está em outro estado de consciência e a gente vai poder aproveitar mais. Então, sem isso, a experiência não pode se tornar possível. Eu tenho que ter a consciência do sonho e da realidade. Eu tenho que estar consciente dentro do sonho. Por isso que não tem como enlouquecer. E por isso que tem pessoas que têm problemas mentais e acham que eles não conseguem distinguir o que é sonho e o que é realidade. E aí vem toda uma série de problemas mentais graves, onde a pessoa tem visões, né? Visões semelhantes ao que a gente só teria num estado diferenciado de consciência. Então, nós terminamos por aqui.